Olá, mais uma quarta-feira inicia, mais uma madrugada e mais uma oportunidade de ficarmos juntos. E aqui você já sabe, fica sempre bem informado no Jornal Toda Hora. Começo falando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de contas bancárias do salário que recebe como parlamentar e chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro. O objetivo é tentar dificultar suas ações nos Estados Unidos. Além dos bens financeiros em moeda, Moraes também manda bloquear bens móveis e imóveis. A medida é mais uma estratégia da investigação contra as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro para obter sanções do governo de Donald Trump contra o Brasil. Após ter obtido a aplicação de medidas restritivas a Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal considerou que seria mais eficaz aplicar medidas patrimoniais contra Eduardo, já que ele está nos Estados Unidos. O entendimento dos investigadores foi que medidas patrimoniais seriam mais eficientes para tentar dificultar as ações do deputado federal licenciado no exterior. A PF mira, por exemplo, os R$2 milhões que Jair Bolsonaro transferiu ao filho para financiar sua permanência nos Estados Unidos nesse período. Ainda em maio, 2 dias depois de se mudar para os Estados Unidos, Eduardo articulou com congressistas republicanos uma carta enviada à Casa Branca pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A ofensiva de Eduardo é tratada pela Polícia Federal como parte da tentativa de interferência estrangeira para constranger o Supremo a pressionar as autoridades do país, numa tentativa de obstrução de justiça. A polícia do Paraguai apreendeu mais de 400 toneladas de maconha que abasteceria o mercado brasileiro. A droga era cultivada em uma região de mata que ficava na fronteira entre os países. E quem traz mais informações é o Wellington Pael. A operação em Baracaiu 3, realizada pela SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em coordenação com a Fundação Moisés Bertoni, organização que administra a reserva em Baracaiu, foi concluída. Após vários dias de operações aéreas e terrestres, 25 hectares de cultivos ilícitos foram erradicados e 3 acampamentos de drogas foram desmantelados dentro da reserva, na faixa de fronteira com o Brasil. A operação responde à expansão de organizações criminosas que buscam estabelecer centros de produção de maconha em áreas protegidas, gerando um severo desmatamento e também degradação ambiental, além de alimentar a cadeia transfronteiriça do tráfico de drogas. Foram mais de 135 hectáreas que foram erradicadas de marihuana nesta incursiones que llevó a cabo la SENAC con fuerzas especiales. Entonces, estamos hablando de un perjuicio aproximado de $10 millones en erradicación. Y destacar por sobre todas las cosas siempre la presencia de la SENAC en un área que está protegida por ley. Lo vuelvo a decir, independientemente de la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, también debemos mencionar que es un área protegida, una zona con un impacto ambiental bastante importante, y en ese sentido es que la SENAC viene desarrollando várias incursões. Os resultados da operação foram 25 hectares de plantações de maconha destruídos, assim como 3 acampamentos de drogas, 134 hectares de cultivos e mais de 416 toneladas de maconha tiradas de circulação. No valor de referência do mercado brasileiro, o prejuízo econômico estimado para o tráfico de drogas foi de $11 milhões, cerca de R$62 milhões. De acordo com a estimativa do impacto florestal, entre 90 e 100 mil árvores nativas foram derrubadas dentro da reserva para limpar os 134 hectares. Esse desmatamento degrada habitats críticos, promove a erosão e facilita a retomada criminosa no território. En las últimas semanas estamos hablando de más de 134 hectáreas dentro de la reserva que tenían plantación. Imagínense, para que tengan una idea, 134 hectáreas, estamos hablando fácilmente de unos 90 a 100 mil árboles que se tuvieron que echar, 90 a 100 mil árboles que se tuvieron que echar para plantar marihuana. Si de alguna manera continúa en este ritmo de plantaciones, repito, que hay que echar los árboles y no se hace nada al respecto, bueno, nosotros podemos terminar perdiendo la reserva en los próximos 20 años. Hicimos ese cálculo ya. Eso es inaceptable. Imagínense, estamos hablando de 64.000 hectáreas de bosque. Es el último bloque de este tamaño
que queda intacto, bueno, a salvo este problema que tenemos en la región oriental. A Senad e a Fundação Moisés Bertoni mantêm essas ações coordenadas para impedir o estabelecimento de cultivos ilícitos, proteger florestas estratégicas e desmantelar a economia do narcotráfico na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Agora eu falo de uma pesquisa que destacou que as nações pobres não economizam doações na hora de ajudar alguém, já que administra os países ricos pensa 2, 3 ou 4 vezes antes de doar. As informações com Anderson Nascimento. Uma pesquisa realizada em 101 países mostrou que a população de menor renda é proporcionalmente mais generosa nas doações do que as nações mais ricas. Foi possível perceber que em países mais pobres, a população doa em média 1,44% da renda, sendo mais que o dobro dos 0,7% registrado em nações mais ricas. Segundo o relatório, os achados mostram que a generosidade não se correlaciona necessariamente com a riqueza ou a segurança, mas sim com a percepção de necessidade, frequentemente direcionada àqueles mais próximos. Do top 5 do ranking dos mais generosos, 4 países são africanos. A Nigéria lidera com os cidadãos doando 2,83% da renda pessoal, seguida pelo Egito, Gana empatada com a China e Quênia. O Brasil ficou na 48ª posição com 0,93% da renda da população sendo destinada a causas socioambientais, um resultado acima da média sul-americana. Globalmente, as maiores motivações para doar foram o cuidado com a causa e o desejo de fazer a diferença. Para aqueles que não doaram, a principal razão foi a incapacidade de arcar com os custos. O levantamento mostrou também que nos países em que os governos incentivam a filantropia, a população doa 1,7 vezes mais e tendem a confiar mais nas organizações sociais. Segundo especialistas, o resultado foi uma surpresa, com países onde há mais incentivos culturais e fiscais à filantropia, como os Estados Unidos, mal posicionados. No caso brasileiro, o nível de confiança nessas instituições ficou ligeiramente acima da média global. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre um enxame de abelhas que atacou um carro em Santa Catarina. É 1h35 aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau.